Quero convidar você a orar, a buscar ao Senhor de todo o seu coração. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diz a palavra de Deus: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos buscar Deus em oração e nós vamos estar intercedendo pela vida de alguns irmãos que se acham enfermos. E eu quero convidar a todos os irmãos a orarem comigo e a buscarem a Deus comigo nesta hora, em que nós estamos intercedendo pela vida daqueles que necessitam da graça e do amor de Deus. Quero convidar a todos os irmãos. Antes disso, nós vamos ouvir um hino pelo nosso querido Jonatas. Eu quero colocar aqui para vocês. Ontem saiu muito baixo e ele cantou, e eu quero ver se eu consigo aumentar aqui para vocês todos. Então vá preparando a sua Bíblia e tudo mais. Hoje é tempo de louvar. Então, e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, no meio do céu, então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Orar nesse instante. Quero Vamos buscar a presença de Deus em oração. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui
embora todas as nossas dificuldades e problemas, queremos colocar, ó Deus, a nossa vida diante de Ti. Abençoa o Teu povo, dá paz ao Teu povo, alimenta o Teu povo, Senhor, consola o Teu povo, com a Tua palavra, com o Teu amor, e que a cada dia nós possamos estar Te buscando mais e mais. Abençoa a nossa vida de tal forma que nós possamos Te bendizer. Perdoa os nossos pecados e as coisas que temos feito contra Ti. Ajuda-nos. É a nossa oração, Senhor, intercedendo pela vida dos nossos queridos que estão enfermos. Nos lembramos, ó Deus, do pequeno Felipe, nos lembramos do seu Paulo, nos lembramos da dona Ana, do seu Manolo, da dona Lida, da Mônica, da Mari. Nós pedimos também, ó Deus, pela vida da dona Cida, nos lembramos da dona Zenaide, da dona Clementina, ó Deus, completará mais um ano de vida nesta semana. Abençoa-as, ó Deus. Dá a tua paz sobre o teu povo, abençoa aqueles que estão ouvindo esta transmissão para a tua glória. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, está tendo um problema aqui na nossa transmissão, mas eu estou gravando e é sempre difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas não é falta de internet, não, mas é que está tendo problema mesmo com o YouTube. Mas os irmãos que estão comigo aí no Facebook, que Deus os abençoe. Obrigado pela presença de vocês aqui. E eu peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência aí conosco. Nós estamos tentando fazer aquilo que é o melhor. Vamos cantar e adorar a Deus. Eu quero cantar com os irmãos um hino chamado Rocha Eterna, meu Jesus. Quero em ti me refugiar. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. Só teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Não por obras nem penar, pela paz terei aqui. Só tu podes consolar, há perdão somente em ti. Rocha eterna, só na cruz eu confio, ó meu Jesus. Quando derradeiro olhar a este mundo aqui vou ver, e no trono eu te encontrar, teu chamado a responder. Rocha eterna, espero ali, abrigar-me salvo em ti. Amém. Amém. A nossa paz vem de Cristo Jesus e é somente pela graça que nós devemos de viver e responder às bênçãos do Senhor. Quando eu cheguei na igreja de Araçoiaba da Serra,
comecei a cantar com os irmãos esse cântico e ele é muito especial. Ele me lembra todos os nossos irmãos. As promessas de amor, orações, fervor com fé, cada passo a caminhar, é sua graça em nós. Cada monte a escalar, cada luz a cintilar, cada bênção a conquistar, é sua graça em nós. Graça eterna Deus nos dá, força eterna proverá. Cristo em nós, pedra angular, é sua graça agindo em nós. Cada alma conquistar, corações a ensinar, ao falar da santa paz, é sua graça em nós. Ao pregar o seu amor, cada dor em lágrimas, o brotar do meu louvor, é sua graça em nós. Graça eterna Deus nos dá, força eterna proverá. Cristo em nós, pedra angular, é sua graça agindo em nós. Amém. Meus queridos irmãos, que a paz de Cristo esteja sobre todos e sobre todas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Zacarias, capítulo de número 1. Nós vamos estudar esse texto da palavra de Deus. Eu quero convidar você a também participar comigo desse momento. Antes, eu quero convidá-lo para orar mais uma vez, interceder pela vida das pessoas. Saudamos a todos. Eu vi a Sônia, eu vi o Dario, o Sebastião, também a Dona Rosa. Estou vendo aqui. Que Deus os abençoe. Eu sei que muitos irmãos têm acompanhado o nosso trabalho aqui e, com a graça de Deus, nós estamos tentando fazer aquilo que é o melhor. Que Deus abençoe a todos e a todas. Vamos orar mais uma vez. Quero convidar você a buscar a Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós pedimos nesta hora a tua paz. Pedimos por aqueles, ó Deus, que não creem em ti também. Abençoa o nosso país, a situação econômica. Abençoa, Deus, todos os cantos do nosso país que precisam tanto de Jesus. Em especial aqueles que estão de luto, sofrendo, Senhor. Põe a tua mão sobre eles. Dá-nos dias de refrigério. Abençoa as vacinas que estão sendo feitas, Senhor. Põe a tua mão, sem ti é impossível. Por isso,
Nós pedimos a tua ajuda e o teu amor nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, eu quero ler para os irmãos capítulos de 1, versículo 1 até o 6. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina que Zacarias foi um profeta junto com Ageu, e ele é depois do exílio. Depois do exílio de Babilônia. E Zacarias é um jovem profeta e sacerdote que via o mundo com esses dois olhos. Ele era sacerdote e profeta. Vou me arrumar. E o seu nome significa o Senhor se lembra, ou o Senhor lembra. E ele viveu por volta de 520 anos antes de Cristo vir ao mundo. Ele provavelmente nasceu na Babilônia. Aqui eu quero destacar algumas coisas para os irmãos, que ele era um profeta do exílio, né? Como nós já falamos, um profeta messiânico. Ele é um dos profetas que mais falam a respeito da vinda do Messias. E ele provavelmente nasceu na Babilônia e veio, eu quero ler aqui para os irmãos, Esdras, capítulo 5. Eu vou ler alguns versos aqui, para que os irmãos possam acompanhar. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então, nós temos este texto que está na mesma época de Ageu e de Zorobabel, de Josué. O verso 2 de Esdras diz assim: Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Zacarias capítulo 3, verso 1, diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele. Então, Zacarias prega nesse período. Alguns dizem que é um pouco depois
da pregação de Ageu, por isso que um livro vai atrás do outro, né? Ageu, Zacarias, depois nós temos Malaquias. Eu quero destacar aqui para os irmãos a função profética deste homem de Deus, porque para que serve um profeta? Um profeta, ele serve como uma espécie de controlador da lei e da aliança. O que é isso? É alguém que sempre está dizendo para o povo seguir o caminho da lei e da aliança do Senhor. E todo mundo deve saber que a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a nossa alma, diz o Salmo, mas a lei do Senhor, ela tem caminho reto, ela não tem desvios para a esquerda nem para a direita. E nesse sentido, os profetas eram aqueles que diziam: a lei do Senhor diz isso, mas todo mundo sabe que a aliança que Deus fez era uma aliança que sabia que o povo não cumpria a lei. Então, ela tinha os preceitos da aliança e debaixo do sangue da aliança, eles eram perdoados se voltassem para Deus. Era necessário que todos aqueles que estavam em Israel confiassem na aliança de Deus e comunicassem isso e vivessem isso de tal maneira que eles tinham que andar de acordo com esta aliança. Então, os profetas tinham essa função. Eu quero destacar aqui para vocês Zacarias 1:3 que nós lemos. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, o profeta tinha essa função de fazer o povo, de mostrar para o povo a lei do Senhor. Mas Zacarias capítulo 7, versículo 4 também nos dá essa mesma ideia. Diz assim: então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Então os profetas eram os controladores da lei e da aliança. Em segundo lugar, os profetas confortavam. Eles eram os consoladores do povo. Então eles confortavam a dor do povo, consolando-os com suas profecias. Então eu quero destacar aqui para vocês Zacarias 2:11, em que diz assim: naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Então, os profetas eles tinham essa função de fazer com que o povo fosse consolado. Por exemplo, no momento em que nós estamos vivendo aqui, nós pensamos assim que Deus não está nem aí conosco. Não, ele está falando de muitas formas. E ele fala especialmente pela sua palavra. Esse texto que nós estamos estudando hoje, para nós, é Deus falando com o seu povo agora, com você e comigo aqui. E nesse sentido, o Zacarias, capítulo 6, versículos 12 e 13, diz assim: e diz-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Zacarias estava profetizando e consolando aquele povo de todas aquelas coisas que eles estavam vivendo. Então, para que serve um profeta? Ele é o controlador da lei e da aliança, mas ele também é o confortador. Mas, em terceiro lugar, ele é o porta-voz do juízo de Deus. Eu quero aqui lembrar a todos vocês que a palavra do Senhor se cumprirá em todos os seus aspectos. Então, não há como nós, como cristãos que somos, estarmos eh, sem saber que o juízo de Deus virá sobre a terra. Nós já estamos vivendo esses juízos em algum aspecto, não com toda a intensidade do fim,
porque no fim Deus vai tirar a sua igreja, mas a igreja, juntamente com o mundo, passa por esses juízos de Deus que são trombetas de Deus avisando das coisas que estão acontecendo. Então, olhando aqui, Zacarias tem duas partes, irmão. Os capítulos de número 1 até o 8, nós temos aí mensagens para Israel, um profeta que estava entre os israelitas que voltaram do cativeiro na Babilônia para Jerusalém, como nós já dissemos. Zacarias foi companheiro do profeta Ageu, e as mensagens que ele pronunciou é uma série de visões que tratam da reconstrução de Jerusalém e do templo. Ele prega também o perdão dos pecados nesses primeiros 8 capítulos e prega também o futuro que o Messias viria à Terra. E, continuando, nós podemos ver que a segunda parte está do capítulo 9 ao 14, e as mensagens sobre o Messias. Ele é um dos profetas que mais falam acerca do Messias prometido. Então, eu quero destacar aqui alguns textos que são belos. Zacarias 9:9, que diz, ele é usado no Novo Testamento, em Mateus 21:5. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria jumento. E nós vemos esse texto quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento, né? Da mesma forma como Zacarias colocou aqui. Então, eu quero destacar aqui para vocês alguns aspectos a respeito do esquema do livro. Primeiro, nós temos aí, essa é a parte que nós vamos estudar hoje, o chamado a voltar-se para Deus. Capítulo 1, de 1 a 6. Depois nós temos visões simbólicas, do capítulo 1, verso 7, até o capítulo 6, verso 8. Depois o coração de Josué, a coroação de Josué, desculpem, capítulo 6, 9 até o 15. Depois nós temos instrução sobre o jejum e a salvação que viria, capítulo 7, de 1 até o 8, 23. Depois nós temos castigo das nações, Zacarias 9, de 1 a 8. O futuro do rei de Sião, Zacarias 9, de 9 a 17. O Senhor resgatará o seu povo, Zacarias 10, de 1 a 11, 3. E aí, terminando, os dois pastores, Zacarias 11, de 4 a 17. A libertação de Jerusalém, Zacarias 12, até o 13, 9. E a vitória final de Jerusalém, e nós temos aí o esquema do livro. Vamos olhar para o chamado para voltar a Deus, que se encontra em Zacarias capítulo 1, versículos de 1 a 6. Eu tenho um recado bem rápido para te dar, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Então, o profeta Zacarias, aqui, ele está nos mostrando alguns aspectos que nós precisamos nos ater. Eu quero destacar aqui para os irmãos e ler para os irmãos algumas coisas. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é o fato de que Zacarias, ele prega, nesse primeiro tópico, voltar para Deus. Voltar para Deus não é simplesmente se arrepender. É claro que o arrependimento é a volta para as coisas de Deus, mas muitas pessoas têm deixado Deus de lado. Elas pensam em Deus, igual o povo estava vivendo naqueles dias. Eles tinham o Senhor, mas eles estavam cuidando de outras coisas. Até Ageu diz que eles tinham, as casas deles eram muito boas e tinham de tudo, mas a casa do Senhor estava sendo deixada de lado. E esse é o perigo da nossa vida, de nós estarmos vivendo os nossos valores, as nossas coisas, até mesmo com a política, e está deixando Deus de lado.
Tem gente que lê e assiste mais jornal do que busca a Deus. E aí esse é o perigo aqui. Eu não estou dizendo para você deixar de ver o jornal e de buscar outras coisas. Eu sei que você tem que trabalhar, você tem que correr atrás de determinadas coisas para sua família, para tudo, mas cuidado, aonde está Deus no seu coração? É isso que nós estamos tratando aqui. A palavra que Zacarias fala no capítulo 1, ele diz assim que aí tem a localização do texto, né? No 8º mês do segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Então ele já começa com uma advertência, dizendo que Deus ficou irado com o povo de Israel quando eles estavam deixando Deus de lado. E aqui cabe uma palavra para todos nós, porque como que a gente deixa Deus de lado? Eu creio que há o perigo de eu e você estarmos colocando outras coisas no lugar de Deus. Eu creio que às vezes nós queremos tanto ver o Brasil melhor, mas o Brasil não está acima de Deus. Todo respeito para tudo que estão falando por aí, mas Deus é em primeiro lugar em nossa vida. Ele é o único que nós obedecemos. Nós não obedecemos outros deuses, nem outras pessoas. Eu falei disso ontem, né, no nosso estudo sobre idolatria. Mas quantas pessoas não têm vivido uma vida que deixa Deus de lado? Então, o que Zacarias prega? Ele diz no verso 3: portanto, assim diz o Senhor para vocês: tornai-vos para mim, diz o Senhor. Voltem-se para mim. Essa palavra é uma palavra interessante, porque chuve, ou chuv, ele significa assim: voltem-se para mim, e eu vou me voltar para vocês. Só pelo fato de Deus estar falando, Deus já está olhando para nós. Eu creio que é sempre bom lembrar que só pelo fato da graça de Deus estar agindo, nós já estamos debaixo do cuidado de Deus. Deus está olhando para nós. Mas o que Deus quer é um pouco mais. Deus quer o nosso empenho, quer a nossa atenção. Ele quer o único lugar que é dele, o primeiro lugar em nossa vida. Buscai, pois, em primeiro lugar, diz a Escritura. Então, eu quero destacar aqui que ele está dizendo: volta, povo meu. Volta, povo meu, e ele nos dá 5 razões para que a gente possa voltar para ele. Ele diz aí no verso 3: tornai-vos para mim. Por quê? Porque eu vou voltar-me para vocês. Às vezes nós começamos a perceber que tem um monte de coisa que não está dando certo, e a gente pergunta por quê. E eu creio que uma das razões pode ser o fato de que nós estamos deixando Deus de lado. Estamos nos preocupando demais com coisas que não são prioridade. Eu me lembro de Marta e Maria que receberam Jesus. Marta estava preocupada em fazer um monte de coisa na cozinha e ela chamou Jesus e falou: Senhor, fala para minha irmã vir me ajudar. E Jesus disse: não, Marta, pouco é necessário. Às vezes eu creio que eu também sou assim, pouco é necessário. Às vezes eu fico tão preocupado com a transmissão, com as coisas, mas pouco é necessário. Nós precisamos dar mais atenção à palavra de Deus e às coisas de Deus. Eu sei que muita gente está fazendo um monte de outras coisas agora, mas pelo menos uma vez no dia nós devemos de prestar culto a Deus, e agora que nós estamos nas nossas casas, nós devemos de chamar os nossos familiares e orar com eles, e ler a palavra de Deus com eles, para que Deus tenha a prioridade no nosso. E aqui o texto diz: voltem para mim e eu me volto para você. Eu começo a abençoar onde ninguém abençoa. Eu começo a fazer multiplicar coisas que ninguém multiplica. E às vezes, irmãos, Deus nos faz passar por dificuldades para que a gente se volte para Ele. E eu creio que Deus não faz o mal,
mas ele permite determinadas coisas para nos fazer crescer. Então eu quero continuar aqui no verso 3. No verso 4 ele diz assim: não sejais como vossos pais. E aqui eu creio que nós precisamos ser melhores do que os nossos pais. Meu pai e minha mãe me ensinaram a buscar Deus. Eu preciso também buscar Deus. E ele diz assim: não sejais como vossos pais. E aqui ele está usando o sentido negativo, porque os pais dessas pessoas que estavam ali no exílio não estavam buscando a Deus e deixaram Deus de lado, buscaram outros deuses. E Deus teve que punir aquele povo por causa disso. Então, não sejais como vossos pais, e aí ele acrescenta, a quem clamavam os primeiros profetas. E aí ele está dizendo assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele vem com uma exortação: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos. Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos. E quantas vezes, irmãos, nós não temos esquecido de buscar o Senhor em diversas formas, em muitas maneiras. É por isso que, às vezes, quando nós passamos por momentos difíceis, nós perguntamos: por que será que eu estou passando por isso? Deus, ele é um Deus maravilhoso que pode nos atender, pode nos ajudar, pode nos converter dos nossos maus caminhos, sempre. E aqui eu quero destacar, meus amados irmãos, que o texto nos ensina que converter-se a Deus é voltar-se para Deus de todo o coração. E aí o verso 4, o verso 5, desculpem, ele pergunta: onde estão agora vossos pais? Onde estão eles? E aqui nós temos uma dubiedade no texto, porque nós não sabemos se Zacarias está usando isso como lado negativo, mas aí ele diz assim, ó: onde estão eles agora? E os profetas acaso vivem para sempre? Então nós precisamos tomar cuidado, porque vai chegar uma hora que Deus vai parar de falar. Vai chegar um momento em que Deus vai parar de suplicar e de nos exortar a voltarmos para Ele. E eu creio que isso é muito mal, porque muitas pessoas, elas estão vivendo as suas vidas e elas se esquecem que tudo vem de Deus. Então, ele está dizendo assim: aonde estão os pais de vocês? Provavelmente aqueles que foram rebeldes a mim. Eles foram punidos, estão mortos nos seus delitos e pecados. Eles não tiveram salvação. Mas agora vocês têm, porque os meus profetas estão pregando aonde vocês estão. Meus irmãos, quando isso se dá, nós podemos ver que eles se arrependeram. O versículo 6 nos diz: contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, alguns alcançaram, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela transforma aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que obedecem a palavra de Deus. E aí, prosseguindo para o final, o texto nos diz: sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez menção de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras. Assim ele nos. Eu não sei aonde está o seu coração, não sei como está a sua vida, mas eu quero destacar aqui para você que a palavra de Deus diz: tornai-vos para mim, filhos meus. Nós precisamos tomar cuidado para não nos afastarmos de Deus.
e andarmos com Deus. Se você está longe do Senhor, olhe para a cruz, olhe para Deus agora, volte o seu coração para o Senhor. Essa é a palavra de Zacarias para nós. Vamos buscar a Deus em oração. Mais uma vez, eu quero orar, interceder pela vida dos nossos irmãos. Mais uma vez. Senhor, temos andado longe de ti. Nosso coração é mau e por causa do nosso pecado, temos dado mais valor para este mundo do que para as tuas coisas. Perdoa o teu povo. Perdoa-nos, ó. Enche a nossa vida de alegria e de paz. Dá-nos a tua graça nessa noite, para que nós possamos, ó Deus, arrependermos dos nossos pecados. Ensina-nos a andar nos teus caminhos e ajuda o teu povo, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu desejo a você uma boa noite. Nosso estudo é bem pequeno hoje, mas que a graça e a paz de Cristo seja sobre todos. Amém. Fiquem com Deus. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Amém.